ajustando aqui para ficar melhor. Graça e paz. Graça e paz, queridos. Bem-vindos. Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Estamos aqui na tentativa, né? Que tomara que dê certo essa noite. Mudamos o horário da live e o dia por conta dos projetos novos que estamos aperfeiçoando, né? Para que esse ano de 2021 possamos melhorar em muitas coisas. Então, como segunda-feira nós temos ali já o nosso trabalho de intercessão no templo, estava um pouquinho estreito o horário para que pudéssemos ter mais tempo na presença de Deus, e então eu resolvi mudar a live para terça-feira, para que possamos ter mais tempo ali, inclusive para estar trazendo uma palavra, um estudo mais profundo sobre a oração, a intercessão, e tem sido assim, foi sobrenatural ontem, e você é convidado para participar conosco segunda-feiras desse mover de Deus, amém? Glórias a Deus. Amados, o Senhor tem queimado em mim uma palavra. Você que está chegando aqui, bem-vindo. Graça e paz a todos mais uma vez, que você possa estar deixando Deus te usar, compartilhando essa live,
enviando essa live para os seus contatos, nos ajudando para que mais pessoas possam ser alcançadas, tocadas pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Você que não me conhece ainda, que talvez chegue essa live até você, sou a pastora Ana Sara, do Ministério Conexão Cristo. Amém? Então você seja bem-vinda. Nós estamos aqui a sede em Lins, ok? E que Deus abençoe você. É muito bem-vinda aqui. Amém. A palavra que o Senhor tem para nós nesta noite está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. É só esse versículo para as nossas vidas. Glória a Deus. Não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Aleluia. Glória a Deus. E o Senhor começou a ministrar no meu espírito esse dia, aleluia, sobre o que muitos estão fazendo e estão apagando o Espírito de Deus em suas vidas. E o Senhor tem se desagradado. E nós vamos entender um pouquinho aqui, porque nós também não podemos aqui dar um estudo mais aprofundado, mas nós podemos falar assim brevemente sobre esse assunto, né? Nós sabemos que a palavra do Senhor usa muito a figura do fogo para falar sobre o Espírito Santo de Deus. Talvez você não tenha intimidade com o Espírito Santo de Deus e nem sabe como isso pode acontecer na sua vida, mas eu quero te dizer que se essa live está chegando até você, Deus vai marcar esse encontro com você. A palavra do Senhor é a verdade, e aqueles que ouvem a verdade liberta. E você conhece o Evangelho de Cristo e conhece o meio por qual você pode estar agora entrando na presença de Deus, recebendo a salvação, recebendo também o Espírito Santo de Deus, nascendo de novo pelo poder do Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor diz que é Ele quem batiza com o Espírito Santo e com fogo. Aleluias. E então, queridos, você que ainda não tem esse entendimento, essa experiência, procure, né? Aprender a palavra de Deus, procure um pastor, uma pastora para que possa te ensinar, ou um irmão em Cristo, uma pessoa que você vê que verdadeiramente ministra a palavra da verdade, a Bíblia Sagrada, e você vai conhecer. Ele vai te explicar, vai te ensinar, você vai poder ter a oportunidade de conhecer aquilo que Deus fez por você, tem feito continuamente, e você pode estar ali conhecendo como você pode nascer de novo. Aleluias, nascer de Deus. Amém? Glórias a Deus. Mas a palavra de hoje é não só para esses que ainda não conhecem, para ter a oportunidade de ouvir. Você precisa ser salvo, você precisa, aleluias, da salvação, e você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Mas para os que já foram, para aqueles que já receberam o Espírito Santo, para aqueles que já foram cheios do Espírito Santo, a palavra do Senhor hoje é: não apague o meu Espírito. Não apague, porque tem apagado o meu Espírito. Porque tem me impedido de fazer a obra. Oh, aleluias. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Amados, é uma coisa até estranha, né? Como que eu posso apagar? O Senhor coloca essa responsabilidade para nós. Se Ele diz não apague o Espírito, é porque nós podemos fazer isso. É porque muitas vezes fazemos isso. Consciente ou não, fazemos isso. Quantas vezes nós esquecemos que sem Deus não podemos fazer nada. Nada pode acontecer da forma de Deus, né? Da forma de Deus, sem o poder do Espírito Santo. Quantas vezes somos cheios do Espírito Santo e logo ali na frente, na caminhada com Deus, começamos a deixar com que
a presença do Espírito Santo de Deus, se afaste, enfraqueça, não o Espírito, porque ele não se enfraquece, mas nós nos afastamos. Amados, isso pode acontecer de muitas formas. Se não acontecesse, Deus não deixaria. Não apagueis o Espírito. Quantas vezes o Senhor me exortou na minha caminhada cristã? Ana, você era melhor na minha presença. Ana, você me buscava de uma forma diferente. Ana, você me desejava muito mais. Fases das nossas vidas que muitas vezes, queridos, nós não nos damos conta e precisamos ser exortados por Deus. Muitas vezes queremos fazer as coisas sem o Espírito. Fazemos por conta própria. Muitas vezes lutamos, pessoas que lutam com o processo de uma tentação, de um pecado, e se esquecem que só vão vencer com o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo na vida deles. Ninguém tem poder para se autolibertar. Quem faz isso é Deus. E muitas vezes nós não estamos mais sensíveis à voz do Senhor. Muitas vezes o Senhor, ele não fala mais, pastor, fala, mas nós vamos não querendo ouvir mais. Vamos endurecendo. Vamos endurecendo. Vamos perdendo o primeiro amor. Por isso que o Senhor diz, olha, volta, veja onde você caiu. Volta ao primeiro amor. Volta a praticar as primeiras obras. Deus também uma vez falou, deu uma visão a Zacarias, e Zacarias pôde contemplar ali o candelabro do Senhor, e o Senhor mostrou a relação que tem o Espírito Santo com a obra do Senhor, e disse para ele, não é por força, não é por violência, Zacarias, mas é pelo meu Espírito. E muitas vezes nós queremos viver os planos de Deus nas nossas vidas, mas não queremos nos render ao Espírito Santo. Não desejamos o Espírito Santo. Não o procuramos. Esquecemos das disciplinas espirituais, dos momentos a sós com o Espírito Santo, dos tempos de busca. Começamos a deixar com que muitas vezes a incredulidade, a frieza espiritual penetrem em nossas vidas. Antes o Espírito Santo era tudo que você desejava e que você precisava. Agora que o Espírito Santo, você o recebeu, passado um tempo, você já não dá mais importância. Antes consultava a Deus, não consulta mais. Antes buscava a Deus, adorava, tinha o seu momento de busca, de consagração constante, sempre mantendo a chama do fogo de Deus, do Espírito Santo, acesa na sua vida. E de repente vem, é uma coisa, é outra, e não, amanhã eu busco, e depois eu busco, e vai o quê? Chega ao ponto, amados, chega ao ponto que eu já vi, pessoas que eram tão cheias do Espírito, pessoas que eram tão movidas pelo Espírito, com chamados maravilhosos, tremendos, pessoas que eu digo, pessoas que já são maduras na fé, pessoas que já são maduras, que já têm uma caminhada, têm um histórico com Deus. Eu não estou falando de um recém-convertido, não. Eu estou falando de pessoas maduras, com histórico, uma história já com Deus, profunda.
e que hoje olham para o mover do Espírito Santo, olham para a manifestação do Espírito Santo, olham para o sobrenatural do Espírito Santo e criticam. Mas precisa dar lugar assim? Precisa fazer isso? Você já deve ter ouvido isso. Ou você foi a pessoa que falou. A manifestação do Espírito Santo, a liberdade do Espírito, começa agora a incomodar. Antes era tudo para você, mas agora já começou a te incomodar. Começa a incomodar. Por quê? Porque ele já foi apagado na sua vida. Já foi apagado. Antes, chorávamos aos pés do Senhor, clamando o batismo, clamando ser cheio do Espírito Santo, querendo o coração de Deus em nós, querendo a mente de Cristo em nós. Senhor, coloca em nosso coração o teu desejo, coloca em nós o teu querer, Senhor. Não era assim? Não era assim? Envia-me, eu irei. Aí começa, era fogo, era fogo, era fogo. E Deus tratando, e Deus limpando, e Deus purificando, e Deus enchendo. E Deus transformando. Aleluia. Agora, cadê? Cadê, irmãos? Cadê aquele fogo? Cadê aquela glória? Não, pastora, o Espírito Santo está na minha vida. Sou cheia do Espírito Santo, tenho uma caminhada com ele, sei muito bem, mas meninice, já ouviu isso? Meninice é para o tempo de um novo convertido. Agora, não tem mais meninice. Eu já fui menino, mas agora eu sou maduro na fé. O problema, mamás, é quando você se acha e confunde maturidade espiritual com frieza. E você não se dá conta. Quando você confunde maturidade espiritual, preste atenção no que Deus está falando. Com você apagar a chama do Espírito. Você, porque Deus não apagou. O fogo do Espírito continua aceso, para quem quer, para quem deseja. Mas para quem perde a sensibilidade, para quem agora deseja mais outras coisas do que a Ele, para quem acha que a manifestação de Deus agora já não é mais tão importante, é importante mais outras coisas. A maturidade espiritual, o caráter, o desenvolvimento do fruto, do Espírito, tudo isso é importante, queridos. O equilíbrio, tudo isso é importante. Mas o Senhor está me trazendo aqui hoje. Muitas pessoas deixaram morrer seu ministério. Vivem uma vida morna na presença de Deus. As manifestações sobrenaturais do Espírito Santo, quando é tocado por elas, você critica. Você critica o vaso como Deus usa, a forma como ele se expressa. E o Senhor me traz aqui esta noite. Está apagada, a sua lâmpada está apagando. O fogo de Deus está se apagando. Não pulsa mais o coração de Deus em você. Não pulsa mais o desejo de Deus em você. Já não se tem alegria. Já não se tem mais. Antes era buscando a Deus, clamando a Deus, confiando no sobrenatural de Deus, sabendo que precisava de um equilíbrio. Não estou aqui, amados. Não estou aqui dizendo que você só tem que viver no sobrenatural. Mas viver uma fé em Cristo, querendo andar com Cristo, fazendo a obra de Cristo, vencendo o pecado, vivendo o chamado, apagando o Espírito Santo, não dá. Não dá. Não dá. Quantas pessoas aqui com dons espirituais, capacitações espirituais, que foram deixando morrer.
O Espírito Santo alertando, o Espírito Santo falando e já não se importando mais, porque foi tomando lugar com outras coisas, foi colocando outras coisas no lugar. É a preocupação do ganhar o dinheiro, é a preocupação do dia a dia, é isso, é aquilo, é o irmão que criticou e você deixou aquilo entrar no teu coração. Não preciso ser tão assim, não preciso deixar Deus me usar assim, eu posso controlar. Você começou a controlar tanto que Deus não está mais no controle. Aramancho, Remanas. Você controla tanto que Deus não está mais no controle. É você quem controla. Rameicho, Remanasya, Ramanasya. Aleluias. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A obra do Espírito Santo tem que ser completa nas nossas vidas. Não pode ser só de um lado e do outro, não. Eu não posso só querer o caráter, vamos pregar o caráter, vamos pregar o equilíbrio, né? Vamos pregar aí o fruto do Espírito, tudo. Mas aí nós nos esquecemos o quê? Das manifestações. Que o Espírito Santo opera como Ele quer, na igreja dele. Usando o vaso que Ele quer, da forma dele. Mas ai se fizer isso. Ai se Ele desejar mudar alguma coisa. A primeira coisa nós queremos o quê? Não pode. Começamos a quê? Querer controlar o Espírito de Deus. Apagamos. Controlando. Não deixando ele ter liberdade em falar e fazer. Amados, eu não estou falando aquele que faz na carne, usando o Espírito. Entenda-me. Eu estou falando aquele que é cheio do Espírito Santo, ou que era, mas que acabou deixando apagar o fogo de Deus. A chama que ardia não queima mais, não queima mais. E você sabe que Deus está falando com você. Deus me trouxe aqui hoje. Não queima mais. É tanta coisa, é preocupação, eu não sei o que foi que você deixou tomar a tua vida. Eu não sei se é a mágoa, o que é. Eu não sei o que aconteceu na sua vida, na sua trajetória, que você foi deixando apagando. Agora o Espírito Santo você nem escuta mais a voz. Você não consegue mais nem ouvir a direção do Espírito Santo. Antes o Espírito Santo falava com você audivelmente. Todo o tempo. Agora já não fala mais. Ele não fala mais ou é você que não ouve? Perdeu-se a sensibilidade espiritual. Porque perdeu-se o interesse. Tá entendendo? Perdeu-se o interesse. Enquanto entendia-se que o Espírito Santo era tudo e que através dele você poderia ter tudo e operar tudo, e que dele viria tudo, o fogo ardia. Se ouvia claramente a voz dele. Agora que outras coisas tomaram lugar, agora já está um pouco difícil. Já não tem mais tanto ânimo para adorar, não tem mais tanto ânimo para fazer a obra do Senhor. Já não tem mais tanto gosto, né? Não tem mais tanto gosto. Por quê? Perdeu. Foi deixando apagar. Foi deixando apagar o Espírito. É uma coisa aqui, é uma coisa ali, e o Espírito de Deus me trouxe aqui hoje para falar. Cadê o fogo que queimava no altar? Onde está o fogo santo que queimava no altar? Por que deixou apagar? É responsabilidade nossa fazer com que ele reacenda. Como? Se arrependendo. Voltando a buscá-lo. Como prioridade na sua vida, na minha vida. Ele não pode ser um plano secundário. Não tem como, queridos, você fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo. Não tem como você vencer o pecado.
Receber estratégia de Deus para vencer as coisas desse mundo sem o poder do Espírito Santo. Quantas vezes eu trabalhando na obra do Senhor, com pessoas maduras na fé, mais maduras que eu. E aí eu fico até meio assim, será que estava meio maduro ou não? Aonde quando Deus usa da forma que Ele quer as nossas vidas, criticam, colocam em dúvida, até zombam, nos chamando de meninas na fé ou de talvez outra coisa, quando na verdade são estas pessoas que se esqueceram de Deus, já estão fazendo a obra de Deus, achando que Deus continua, e Deus não está mais no negócio. Apagaram, querem colocar o Espírito de Deus numa caixinha e dizer para ele como ele vai funcionar. Ó Espírito Santo, aqui o senhor fala baixo, tá? O senhor fala baixinho aqui, tá? Não dá revelação, não pode, porque esse negócio de ficar profetizando, né? Agora é uma onda de live profetizando, não é assim que você já ouviu falar ou você mesmo já falou? É uma coisa assim de live profetizando e tudo isso daí é merchandising. Cuidado para você não tocar no Espírito Santo. Cuidado, porque a palavra do Senhor diz: ouvireis os meus profetas e prosperareis. E Deus levanta para profetizar quem Ele quer, na hora que Ele quer. Então nós precisamos essa maturidade, a verdadeira maturidade no Senhor. Nós temos que tomar cuidado. E o discernir vem do Espírito. Se aquilo é da carne, se aquilo é de Deus. O problema é quando nós já estamos numa frieza espiritual tão grande que aquilo que é de Deus nós confundimos com a carne. Cuidado, muito cuidado. Que aquilo que é a glória de Deus começamos a chamar de meninice. Porque Deus não pode mais falar como Ele quer. Tem que ter tudo muito controlado por mim, por você. Tem que ser tudo muito controlado pelo sistema. Porque qualquer coisa muito sobrenatural, isso não existe, pastora. Não existe para você. Para você que já se apagou ou nunca teve uma experiência sobrenatural com Deus. Então Deus me traz aqui nessa live, pastor, cuidado para o Espírito Santo não sair da sua igreja. Ficar só vocês dentro e ele lá de fora. Irmão, evangelistas, os servos do Senhor, os vasos de Deus, cuidado. Cuidado. Precisamos retomar, queridos, as disciplinas espirituais. Precisamos desejar a presença de Deus como prioridade nas nossas vidas. Valorizar isso, buscar isso, fazer a manutenção diária disso. Esse relacionamento, sabe? Esse relacionamento gostoso, profundo com Deus, no particular, para que mantemos a chama acesa, o óleo, aleluias, do poder do Espírito Santo em nossas vidas. Profetizava, não profetiza mais? Quantas pessoas, pastora, eu vejo a senhora orando em línguas, mas eu não oro, porque acho que não tem que ficar orando em línguas. E quando você orou em línguas? Não, só quando eu me converti, depois nunca mais orei. Como assim? Nunca mais orou? Como assim? Nunca mais orou? Você apagou o Espírito? Você não deixou que Ele edificasse a sua vida? Amados, quantas coisas eu tenho visto nas igrejas.
Quantas igrejas frias aonde Deus não pode mais falar, não pode mais se manifestar. Se Deus quer operar uma cura, algo sobrenatural, é muito sobrenatural para as pessoas se chocam. Quando na verdade elas deveriam glorificar a Deus. Porque Deus é poder. Deus é poder. Você pode até não estar acostumado com o poder de Deus, mas Ele é poder. Ele não tem o poder, Ele é o poder. Aleluia. Então, para mim, é muito natural a manifestação do Espírito. E toda vez que algo começa a se apagar, o Espírito Santo vem e me chama a atenção. E graças a Deus eu tenho ouvido. E o Senhor tem falado, amados, essa obra precisa ser completa. Aleluias. 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 Muitas vezes, amados, nós não queremos mais ser movidos pelo Espírito Santo, mas queremos nos mover antes dele ou sem ele. Muitas vezes, amados, nós não queremos, aleluias, não acreditamos mais que ele possa operar de uma forma sobrenatural. Por isso não oramos, não buscamos, não ministramos. Quantas pessoas que estão com os dons enterrados, chamados enterrados, ministérios enterrados, porque foram o quê? Apagando o Espírito de Deus. Apagando o Espírito de Deus. Tá virando o tempo aqui e a luz aqui tá piscando, vocês estão vendo? Se cair a energia, não sei se vai dar para continuar. Amados, é tempo de você voltar a acreditar. Sim, no equilíbrio, sim, na maturidade, sim, mas no sobrenatural de Deus. Você precisa. Você não pode deixar apagar o Espírito. Você não pode, porque Deus quer te levar a um outro nível ainda maior de uma vivência sobrenatural com Ele, aonde você vai desfrutar de muitas coisas em Deus. Jesus Cristo, Ele operou todas as coisas, amados, e Ele não tinha outra coisa, Ele não tinha outra fonte de poder na vida dele aqui, para o ministério dele na terra, a não ser o Espírito Santo. O Pai ungiu com o Espírito Santo e o poder. Mas nós queremos ser mais santos que Jesus. Não precisamos do Espírito Santo. Esquecemos dele. Jesus orava, buscava, mas nós não precisamos. Nós não precisamos. Jesus operava milagres, Jesus libertava os cativos, mas nós não precisamos. Vocês estão entendendo? Então, amados, nós precisamos entender aqui, né? Buscar o Espírito de Deus e sua revelação para o querer dele em nossas vidas. É o Espírito Santo de Deus que vai nos ativar, aleluias, em todo o plano estabelecido por Deus. É Ele quem vai dirigir os nossos passos. É Ele quem vai nos fortalecer. É Ele quem vai nos capacitar para exercermos a obra de Deus. Para fazermos a vontade de Deus completa aqui na terra. É com Ele que somos selados. É Ele que vai nos vivificar. Como que podemos deixar isso apagar? Não podemos. Então Deus está me trazendo aqui hoje nessa live. Você precisa acender a chama do Espírito Santo novamente na sua vida. Ah, pastor, não sei, filho. Vai buscar Deus.
como você buscava. E se não buscava, começa a buscar. Para que você seja cheio do Espírito Santo. Para que você seja cheio da revelação. Para que você cresça na presença de Deus. Para que você seja edificado pelo Espírito Santo. Para que você seja capacitado. Para que você possa ter o dom do Espírito desenvolvido em você. Aleluia. Amado, não tem como. Nós não podemos deixar apagar. E essa responsabilidade, o Senhor está dizendo, é sua. É sua, é minha. É minha. Não adianta depois falar, eu não sei o que aconteceu. Né? Eu não sei o que aconteceu. Mas eu não sinto mais nada. Eu sinto assim uma frieza. Sinto uma frieza porque você deixou. Porque você foi se afastando de Deus. Você foi se afastando de Deus. Você foi ouvindo outras vozes, senão a do Espírito Santo. E não a do Espírito Santo. Você não foi mais valorizando e priorizando o seu tempo a sós com Ele. Faz quanto tempo que você não se consagra? Faz quanto tempo que você não busca a Deus? De uma forma intensa. Por tudo aquilo que Ele tem a fazer na sua vida, através da sua vida. Amados, isso é muito sério. E Deus hoje está me incomodando para trazer isso para vocês. Ontem, hoje, o Senhor falou comigo muito forte, porque eu ouvi uma palavra assim, mas eu nem lembro quem foi que falou, mas disse assim, eles são pentecostais, mas de uma forma pejorativa. Peraí, pentecostais é quem? Quando você usa assim, eles são pentecostais, o que você está querendo? O que você está querendo dizer? Que você não é? Se você serve a Deus, se você anda com Cristo, meu querido, e você nasceu de Deus, e você disser que você, eles são pentecostais, isso aqui não dizer então que você não é? Você não é pentecostal? Então você não entende o que é um pentecostal? Aquele que acredita nos dons espirituais, no mover do Espírito Santo, na manifestação do Espírito, esses são os pentecostais. Se você diz que você não é pentecostal e deprecia o seu irmão que você diz que é pentecostal, está te faltando o Espírito de Deus, está te faltando um encontro verdadeiro com Deus, está te faltando uma conversão genuína. Em vez de você falar que o irmão fulano Beltrano é pentecostal, você devia ser você pentecostal. Está te faltando o Espírito. Então isso é muito sério, amados. Isso é muito sério. Querem viver o Evangelho de Deus, mas não querem viver ele na plenitude. Querem viver o Evangelho de Deus, querem viver só uma parte. Esquece do poder de Deus. Esquecem do sobrenatural de Deus. Alegando que isso é demais, alegando que isso é meninice. Meninice para quem faz as coisas na carne, mas para quem é cheio do Espírito de Deus, é poder de Deus. Aramanda, aramassuide, canto. Quantas igrejas mortas, porque o Espírito de Deus está lá fora, não pode mais falar, não pode mais agir lá dentro. Não pode mais realizar a obra que ele é dele, não pode. Ele não pode. Porque quando ele quer mover, ele quer fazer algo diferente, nós não deixamos. Queremos o controle. Controle da vida da pessoa, o controle da igreja que é dele, o controle da obra, o controle de tudo. Ele não pode mais controlar. Somos nós que controlamos. Nós que determinamos quando ele fala e quando o que ele faz. Não é ele mais. Aramancho de cancho, remanasya, lamasso remecancho rabanas. Nós precisamos voltar a queimar. Igreja, você precisa voltar a queimar. Discípulo de Cristo, você precisa voltar a queimar. Queimar. Fogo do Espírito. Deixa esse fogo te purificar. Deixa esse fogo incendiar a chama que existe em Deus no teu coração, na tua vida. Os propósitos de Deus, o teu chamado, seja ativado, avivado.
renovado pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Por isso, não apague mais o Espírito. Pelo contrário, você precisa buscar reavivar essa chama de uma forma intensa, responsável, porque isso é algo que é de responsabilidade sua e minha. Por isso, o Senhor deu uma ordem: não apague o Espírito. Não é para apagar, é uma ordem. Aleluias. Aleluia, né? Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, essa é a palavra do Senhor. Quantas pessoas estão vivendo uma frieza espiritual e não se dão conta mais que estão vivendo uma frieza espiritual. Querem ministrar a palavra do Senhor, querem fazer os seus cursos. Vou falar, eu vou falar. Vou falar o que Deus está falando comigo. Se você quiser ouvir, amém. Se você não quiser, está dito pela parte do Senhor. Queira você acreditar ou não. Faz seus cursos, faz tudo. Mas Deus não pode mais falar. Deus não pode manifestar. Já virou uma pessoa já incrédula, cético. Antes a sua vida espiritual era outra. Por que mudou? O que aconteceu? Quem foi que fez a sua cabeça? Cuidado, cuidado, porque hoje o Senhor está trazendo um alerta. Antes era tremendamente usado por Deus. Deus revelava, Deus operava, aleluia. Agora mudou, a tua vida mudou. Você está fazendo outra coisa. E o Senhor manda te dizer: cadê o chamado? Cadê o chamado? Cadê o seu chamado? Onde estão os seus dons? Cadê os seus talentos que eu te entreguei? Cadê o meu mover na sua vida? Que antes você me dava liberdade e agora você quer controlar. Cuidado. O Senhor nesta noite está trazendo uma exortação para a igreja do Senhor, para aqueles que estão em Cristo. Não apague o meu espírito. Não se torne insensível à minha voz. Não prefira outra coisa senão a mim. Não me tira da sua prioridade. Aleluia, aleluia, aleluia. Não queira traçar os teus planos, os teus projetos sem a minha ciência e o meu mover. Não queira. Não queira. Não queira. Aleluia. Onde está o seu desejo por Ele? Cadê o seu desejo? O quanto hoje você já está disponível para Ele? O quanto hoje Ele tem de você? Porque muitos aqui, Ele já teve, Ele não teve, depois Ele teve tudo e agora voltou a não ter. Tem só uma parte. Está entendendo o que Deus está falando? Já não tem mais a totalidade. E se bobear, já nem está mais na vida da pessoa. Já se afastou. Porque aquele que é santo não habita no pecado. É sério isso. É muito sério. É muito sério. E o pior é que muitas vezes a pessoa não se dá conta mais. Não se dá conta mais. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você e que você escuta a voz do Senhor nesta noite. Volta, volta, reacende a chama, deixa queimar novamente e não deixa apagar. Não deixa apagar o Espírito de Deus na sua vida. Na sua vida. Pelo contrário, você tem que deixar ele queimar mais do que ele já queimou. Buscar com que ele queime mais do que ele já queimou um dia na sua vida.
Porque Deus, sempre eu falo que Deus é Deus demais. Deus sempre tem mais para nos mostrar, sempre mais para nos revelar, sempre mais para nos mover nele. Aleluias. E isso equilibradamente, aleluias, mas sobrenaturalmente. Então, minha querida, é Ele quem faz do jeito que Ele quer, não é nós que não. Ai, não, amados, quantas pessoas barrando o poder de Deus e o Espírito Santo por preconceitos. Quem é você para dar ordem a Deus? Quem é você para determinar o operar dele? Quem é você? Por isso que vive uma vida desprovida de poder, faz muitas coisas, acontece muitas coisas, mas não tem poder. Não tem poder, não tem intimidade com o Espírito Santo. E vive criticando quem tem. Aleluia, aleluia. Deus, Pai, traga o arrependimento a esses corações. Espírito Santo, fala novamente com essas pessoas. Volte a falar com elas. Volte a se revelar a elas. Volte a impulsioná-las em tudo aquilo que o Senhor tem para elas, da forma como o Senhor quer. Que eles possam, Senhor, fazer o caminho de volta e deixar aquilo que o Senhor não os conduziu. E voltar no centro da tua vontade, da forma como o Senhor quer, incendiados de amor por ti, priorizando o relacionamento contigo, Senhor. Te desejando mais do que tudo nesta terra. Aleluia. E deixando o Senhor usá-los e fazer como o Senhor quiser, da forma como o Senhor quiser. Aleluia, aleluia, aleluia. Um dia eu ouvi a pregação de um pastor muito famoso, eu não vou citar o nome dele aqui para não envolvê-lo, talvez depois em comentários. Mas eu achei muito importante e interessante o que ele disse. Foram questionar por que ele pulava quando ele dizia que estava cheio do Espírito Santo. Ele simplesmente deu uma resposta simples: porque eu quis, porque eu tive vontade. A glória de Deus era tão grande na minha vida que eu queria gritar, eu queria pular. E eu fiz, não passei vontade. Ei! Ah, mas isso é meninice. Meninice ou não, ele estava cheio de Deus. E você? Só de espectador? Cuidado para não ficar só de espectador e a glória de Deus, né? A igreja subir e você ficar só olhando. Amados, eu não estou brincando aqui hoje. O Senhor está falando fortemente com muitas pessoas que estão frios, mornos na presença de Deus. Não louva mais como louvava, não adora mais como adorava, não profetizam mais como profetizavam. E ai se alguém profetizar, tocando no Santo Espírito, brincando, tocando nos vasos, impedindo o mover do Senhor, impedindo o agir de Deus, criticando a tudo e a todos, em prol de uma seriedade, em prol de um evangelho equilibrado, em prol disso, em prol de aquilo. Só que eu quero te dizer uma coisa: o evangelho não é teu. O Espírito Santo não é teu. O poder não é teu. A igreja não é tua. Está entendendo o que Deus está falando? E o chamado não é teu, é Deus que te chamou. Então, amados, Deus está alertando aqui esta noite. Discípulo de Cristo, faça o caminho de volta. A chama tem que voltar a arder.
A chama não pode apagar. Conserta o altar. Conserta o teu altar. Acerta a tua vida. Tira essa incredulidade, essa frieza maligna que você permitiu tomar conta da sua vida por conselhos de outros, instruções de outros, ensinos malignos de outros. E vai aprender com Deus. Vai aprender com o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Aleluia. Oh, Ramancho da Ramanás, eu estou cheio do fogo de Deus, da glória de Deus. Nós te louvamos, Senhor. Aleluias. Tem sede de ti, que vem do teu coração. É o que desejamos aqui. Do teu coração. É o que desejamos aqui. Oh, Espírito de Deus. Espírito de Deus, muitos não buscam, mas impede aqueles que buscam de fluir no teu poder. E por isso muitas coisas não são realizadas na vida das pessoas e na tua obra. Eu quero repreender isso hoje. Eu quero repreender isso. Aonde essa live chegar, este mal saia da vida desta pessoa. Que essa pessoa tenha uma experiência com um Deus vivo, sobrenatural. Deus é um Deus de fogo, viu? E é bom você se acostumar com o fogo de Deus. Parece que eu vejo pessoas falando e criticando. Mas a fulana teve outra visão. Mas a fulana profetizou de novo. Quem é você? Quem é você para questionar a obra do Espírito? Santo de Deus. Oh, aleluias. Deus está chamando o povo que se diz dele para a presença dele de fato. Pare de atrapalhar o mover do Espírito. Pare de impedir a obra de Deus na sua vida e na vida de outros. Tem muitos testemunhos que eu poderia contar aqui sobre isso, mas nós não temos tempo. Mas Deus vai se revelar a você. Vem com tua glória, inundar esse lugar. Acerta o teu altar. Acerta a tua intimidade com Deus. Acerta a tua disciplina de comunhão. Haramanagasora Manásia. Arranca esta frieza da sua vida. Deixa o Senhor avivar a chama. Deixa Ele avivar teu ministério. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva a tua obra, Senhor. Em nome de Jesus. Aviva a tua obra, Senhor, em nome de Jesus. Opera com poder nessas vidas, aonde essa live chegar. Ativa, Senhor, os dons, ministérios, chamados. O teu sobrenatural na vida do teu povo. O teu fogo venha queimar, incendiar. Aleluias. Em nome de Jesus. Para a glória do teu santo nome. Porque tem muitos aqui que estão mornos. E o Senhor diz que os mornos o Senhor vai vomitar. Aleluia.
Santo Deus, Tu és poderoso, Tu és poderoso. A obra do Espírito Santo tem que ser completa na sua vida, meu querido e minha querida. Para de impedir, para de querer controlar. Cadê os dons? Cadê as manifestações? Cadê o mover de Deus na sua vida? Cadê o fluir? Você tem questionado demais. Se renda ao mover do Espírito, busque e deixa Deus controlar. Ele sabe o que ele faz. Amém? Amém? Glória a Deus. Um beijo no teu coração. Um beijo no teu coração. E se eu fosse você, depois de uma palavra dessa, eu ia buscar a Deus. Eu ia buscar em Deus aonde está o problema, aonde que foi apagado ou está apagando e por quê, e consertar isso, resolver essa questão. Em nome de Jesus. Porque, queridos, sem queimar o Espírito Santo em nossas vidas, vai ser muito difícil, para não dizer impossível, concluirmos e fazemos e vivemos tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Então que você possa receber com amor esta palavra, porque esta palavra é de Deus para as nossas vidas esta noite, nesta live, e a todos que ouvirem ainda em outro tempo. Quando você receber esta palavra, analisa como está o seu altar. Como que está o seu altar? Como que está a sua vida com Deus? O que tem sido prioridade na sua vida? Aleluia, aleluia. E muitos reclamando. Ah, porque antes eu fazia, agora ninguém me deixa fazer. Ah, antes acontecia, agora eu não vivo mais. Ah, isso foi no passado, mas agora a glória não tem mais. Por quê? Porque você não quer. Porque você não busca. Porque a tua prioridade hoje é outra coisa. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia. E que o Senhor possa encontrar um lugar novamente. E que essa chama venha reacender e queimar. Não como antes, mas muito mais nas nossas vidas. Em nome de Jesus. A paz. Deus te abençoe. Ótima semana para vocês.